Olá, boa tarde. Vamos hoje para mais um hangout sobre o estudo do Apocalipse e falaremos hoje sobre as duas testemunhas do Apocalipse contidas no capítulo 11. Então vamos aí. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? As duas testemunhas estão contidas no capítulo 11 de Apocalipse, que trata do ministério das duas testemunhas e pode ser dividido em 4 parágrafos principais. Primeiro, a identificação, capítulo 11, versículos de 1 a 3. B, autoridade, capítulo 11, versículo 6. C, a morte, capítulo 11, versículos de 1 a 8. D, a ressurreição, capítulo 11, versículo 11. Identificação e ministério das duas testemunhas. Capítulo 11, versículo 3. Existem diversas opiniões não conclusivas a respeito da identidade das duas testemunhas. Antes, porém, é necessário identificarmos que se tratam de profetas enviados por Deus, cuja identificação externa se encontra na peculiaridade das vestimentas, característica dos profetas veterotestamentário, Apocalipse 11, 3. Por esta razão, alguns têm identificado estes dois profetas como Elias e Moisés, ou Enoque e Elias. Em síntese, as razões apresentadas são: primeiro, Elias, A, representando os profetas do Antigo Testamento. B, porque através de seu ministério evitou que chovesse. 1 Reis 17:1, confira Apocalipse 11:6. C, devido à profecia de Malaquias 4:5-6. D, porque não morreu e precisaria para cumprir Hebreus 9:27. Segundo, Moisés, representando a lei, em primeiro lugar. B, porque por meio de seu ministério transformou a água em sangue. Êxodo 7:19, confira Apocalipse 11:6. C, seu corpo foi escondido do diabo, a fim de que Deus pudesse usar seu corpo contra o anticristo. Por essas razões, alguns consideram que será Elias e Moisés, visto estes terem aparecido na transfiguração de Cristo em Mateus 17:3. Terceiro, Enoque. Letra A, pelo fato de não ter morrido e a necessidade de se cumprir Hebreus 9:27. Por essa razão, pensam certos comentaristas de se tratar de Elias e Enoque. Todavia, acreditamos na identificação anônima ou incógnita destas duas testemunhas e de que não se trata de nenhum destes profetas, mas de dois personagens cristãos, segundo se depreende do versículo 8, que afirma: e os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde o seu Senhor também foi crucificado. G. Led, comentando o texto citado, confirma esta nossa assertiva. Não resta dúvida que a perícope trata da cidade de Jerusalém, a cidade santa do versículo 2, que é aqui chamada de Sodoma devido à sua imoralidade. Gênesis 19, 1 ao 11, Deuteronômio 32, 32, Isaías 1, 9. E Egito, por ter escravizado o povo de Deus. Estas duas cidades sempre são citadas como símbolo da hostilidade contra Deus. O aposto, onde o seu Senhor também foi crucificado, confirma que se trata de Jerusalém. Há mais coerência em se admitir que as duas testemunhas são dois cristãos que atuarão no espírito e poder de Elias e Moisés, do que admitir que sejam estes dois profetas. Sobre este outro artigo, as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, para que possamos ser capazes de entender o significado das duas testemunhas mencionadas no capítulo 11 de Apocalipse, é indispensável que, primeiramente, levemos em consideração
as peculiaridades de uma literatura apocalíptica como esta, o propósito do livro e o contexto dos destinatários a quem o livro foi direta e primariamente endereçado. Para que possamos ser capazes de entender o significado das duas testemunhas mencionadas no capítulo 11 de Apocalipse, é indispensável que, primeiramente, levemos em consideração as peculiaridades de uma literatura apocalíptica como esta, o propósito do livro e o contexto dos destinatários a quem o livro foi direta e primariamente endereçado. O livro de Apocalipse está repleto de simbolismos e figuras de linguagem, de modo que a pergunta certa a se fazer diante do texto não é o que é isto, mas sim o que significa isto. Conhecemos muito bem o poder de uma figura de linguagem. É comum que uma pessoa se esqueça de um sermão, mas a ilustração e a imagem permanecem. Jesus, visando ser pedagógico de uma maneira nova, criativa, dinâmica, dramática e viva, nos apresenta um livro repleto de figuras, fazendo revelações a respeito de si mesmo, da realidade espiritual, do reino de Deus e dos propósitos soberanos de Deus em relação à história humana. Os que desconsideram a natureza figurativa do Apocalipse e tentam interpretá-lo literalmente incorrerão em muitos erros, como, por exemplo, o famoso erro teológico cometido por Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, que em seu literalismo chegou à conclusão de que apenas 144 mil pessoas iriam para o céu. As revelações do Apocalipse não são novidades para aqueles que conhecem bem as Escrituras Sagradas, pois são um retrato vivo e uma confirmação de tudo aquilo que Jesus ensinou em seu ministério terreno, e o cumprimento das expectativas escatológicas do Antigo e Novo Testamentos. Portanto, o Apocalipse deve ser entendido à luz dos demais livros da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto lança luz sobre outro texto. Textos mais obscuros devem ser interpretados à luz de textos mais claros. Falando agora especificamente sobre o trecho que trata das duas testemunhas, ou seja, Apocalipse 11, versículos 1 ao 14. Levantamos a questão: o que significam as duas testemunhas? Bem, algumas características registradas no versículo 6, como cerrar os céus para que não chova, e o ato de transformar a água em sangue, nos remetem a Elias e a Moisés, respectivamente. Sabemos que Moisés representa a lei e que Elias representa a linhagem dos profetas. E como Jesus costumava referir-se ao Antigo Testamento, chamando-o de a lei e os profetas, Mateus 7, 12, 22, 40 e Lucas 16, 16, teríamos aí uma possível alusão ao testemunho das Escrituras Sagradas. Além disso, Jesus também referiu-se às Escrituras Sagradas, também denominada a lei e os profetas, como suas testemunhas. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. É sugestivo também o fato da aparição de Moisés e Elias no episódio da transfiguração de Jesus, Marcos 9,4. Sendo assim, temos muitos indícios dentro da própria Bíblia e principalmente nas palavras do próprio Jesus, para concluir que as duas testemunhas de Apocalipse 11 sejam uma referência às Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, que testificam de Jesus e que se cumprem em Cristo. Não cometeríamos nenhuma heresia em incluir as Escrituras do Novo Testamento entre as Escrituras Sagradas, pois elas, de maneira ainda mais clara, testificam de Jesus. O apóstolo Paulo disse que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Dois grupos de testemunhas de Cristo, duas representações de lideranças espirituais do Novo e do Antigo Testamentos, que são o alicerce da igreja, Efésios 2, 20, 3, 5, e que neste espírito estariam em foco na visão apocalíptica das duas testemunhas, bem como um pouco mais adiante na menção feita em Apocalipse 18, 20. Tendo compreendido que as duas testemunhas do livro de Apocalipse são uma representação das Escrituras Sagradas, ou seja, a lei e os profetas, simbolizados ali por Moisés e Elias,
Devemos lembrar também que Jesus se dirigiu a toda a coletividade de seus discípulos, incumbindo-os de serem suas testemunhas. Leia mais. As duas testemunhas do Apocalipse é um estudo feito pelo bispo José Hildo Schwartelli de Mello, para que possamos ser capazes de entender o significado das duas testemunhas mencionadas no capítulo 11 de Apocalipse. É indispensável que, primeiramente, levemos em consideração as peculiaridades de uma literatura apocalíptica como esta, o propósito do livro e contexto dos destinatários, a quem o livro foi direta e primariamente endereçado. O livro de Apocalipse está repleto de símbolos e figuras de linguagem, de modo que a pergunta certa a fazer diante do texto não é o que é isto, mas sim o que significa isto. Então nós observamos aqui esta situação, né? E vamos continuar a leitura para observarmos o que vem a ser então. Conhecemos muito bem o poder de uma figura de linguagem. É comum que uma pessoa se esqueça de um sermão, mas a ilustração e a imagem permanecem retidas, né? A igreja tem como missão encarnar as Escrituras Sagradas e dar continuidade ao testemunho de Jesus na plenitude do Espírito Santo. Os discípulos de Cristo receberam a promessa de que o Pai os capacita a serem testemunhas de Jesus. Atos 1:8. O fato de serem duas as testemunhas é algo que tem a ver com a tradição da necessidade de haver pelo menos duas pessoas para que um testemunho fosse aceito como válido. Deuteronômio 19:15, Números 35:30, João 8:17, 2 Coríntios 13:1, 1 Timóteo 5:19, Hebreus 10:28, Isaías 8:2. Por esta razão foi que Cristo enviou seus discípulos para darem testemunho dele de dois em dois. Marcos 6:7, Lucas 10:1. Também foram duas as testemunhas da ressurreição no caminho de Emaús. Lucas 24:13. As duas testemunhas são descritas como as duas oliveiras e os dois candeeiros. Clara alusão à visão de Zacarias, versículo 4, que fala do candelabro de ouro e das duas oliveiras, cujo significado é: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, versículo 6. As duas oliveiras eram os dois ungidos, Zorobabel e Josué, líderes do povo de Deus que lançariam os fundamentos da casa de Deus e concluiriam a obra de construção pelo poder do Espírito de Deus contra toda a oposição do inimigo. A semelhança das duas testemunhas do Apocalipse, que pelo Espírito concluiriam seu ministério, o que nos faz lembrar as palavras proféticas de Jesus a Pedro, como representante da igreja: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Sabedores que somos que o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que padeciam enorme tribulação sob a tirania de imperadores déspotas, nada mais natural do que ver a igreja em foco da primeira à última página do Apocalipse. A igreja é claramente descrita como o candeeiro no início do livro de Apocalipse. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 1:12. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. Jesus é descrito como a videira verdadeira e seus seguidores como os ramos. Esta árvore, em João 15, Jesus é descrito como a videira verdadeira e seus seguidores como os ramos desta árvore, João 15.
E em Romanos 11, Paulo fala de duas oliveiras, a boa e a brava, dando a entender que os crentes gentios, como ramos, foram cortados da oliveira brava para serem enxertados na boa oliveira, compondo o povo de Deus juntamente com os ramos naturais, que representam o remanescente fiel do povo judeu. Romanos 11, 4 ao 24. Temos aí então uma que é a oliveira, e que é uma ilustração da Igreja de Cristo, assim como também são os candeeiros. Ministério das duas testemunhas vai durar 3 anos e meio, o que coincide exatamente com o tempo do ministério de Cristo aqui na Terra. Assim como Cristo, as duas testemunhas têm o seu tempo determinado para o cumprimento cabal de sua missão, do modo como aconteceu com Cristo. As duas testemunhas serão perseguidas e mortas, mas também de modo semelhante, elas ressuscitarão e subirão aos céus. Versículo 11, Romanos 8, 11, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15. O texto de Apocalipse 11, 7 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, estas duas testemunhas cumprem cabalmente a sua missão, concluindo o seu testemunho, isto nos faz lembrar de que, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 18. E no mesmo livro lemos: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E Jesus também profetizou sobre o cumprimento bem-sucedido do testemunho do Evangelho do Reino a todas as nações, ao dizer: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. O fim somente virá após o cumprimento da missão da Igreja. Apocalipse revela que a Igreja será fiel em seu testemunho de Cristo ao mundo inteiro, pois fala de uma multidão inumerável de salvos procedentes de todas as etnias da terra. Capítulo 7, versículo 9. Assim, como as duas testemunhas são milagrosamente protegidas até o cumprimento de seu testemunho. Assim também vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que por diversas vezes no decorrer de seu ministério foi miraculosamente livre da morte, até que ele cumprisse o seu ministério aqui na terra. Observe que Paulo só é entregue à morte após o cumprimento de sua carreira de testemunha de Cristo, de modo que ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Assim também é com a igreja, que durante toda a sua história sofreu muitas perseguições, não foram poucas as tentativas de destruir com as escrituras e de se acabar com o cristianismo, que tem sobrevivido a tudo e a todos, e tem chegado aos nossos dias como a maior de todas as religiões da face da terra. Perceba na descrição de Apocalipse 11 que as duas testemunhas estão em território hostil, mas mesmo assim elas conseguem sobreviver o tempo suficiente para cumprirem a sua missão, pois elas possuem uma proteção especial. Elas não são um joguete nas mãos dos homens malignos. Somente após terem cumprido sua missão é que elas são entregues à morte. Isto nos remete não só ao testemunho da igreja como um todo, como também ao testemunho individual de cada crente. À semelhança das duas testemunhas, os santos da igreja são descritos como sendo entregues à morte todo dia, sendo reputados como ovelhas para o matadouro, Romano 8, 36. Assim como é dito que a besta surge do abismo para pelejar, vencer e matar as duas testemunhas. Capítulo 11, versículo 7. Assim também vemos acontecer com os santos da igreja. Vi emergir do mar uma besta, Apocalipse 13, 1. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Capítulo 13, versículo 7. Impressionante a semelhança entre os capítulos 11 e 13 de Apocalipse. Isto se dá por tratar em si de textos paralelos que retratam a mesma cena, de ângulos diferentes e de modo criativo para fortalecer a visão.
É sabido que o livro de Apocalipse não está em ordem cronológica do começo ao fim, mas sim em blocos paralelos que retratam a história da igreja do seu começo à consumação dos séculos. O triunfo da besta é aparente e temporário, dura pouco a sua festa. Breve Cristo vem para vencer, então se cumprirá a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Apesar de humildes, vestidas de pano de saco, versículo 3, por serem desprezadas e perseguidas nesse mundo, vemos que as duas testemunhas são mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Apocalipse 11, de 11 ao 12, e Romanos 8, 37. Elas estão identificadas como Cristo, não apenas no seu sofrimento e morte, mas também em sua ressurreição e glória. Romanos 8, 17. A igreja primitiva, que sofreu tamanha oposição e perseguição, contemplando a morte dos apóstolos e de boa parte dos seus irmãos em Cristo, podia, portanto, entender muito bem este texto, como também se identificar com estas duas testemunhas, encontrando neste texto um encorajamento muito grande da parte de Deus, que reina sobre todos e que tem o mundo inteiro e a história de toda a humanidade em suas mãos. Não é à toa que os testemunhos históricos afirmam que o imperador Nero ficava perplexo com o fato dos cristãos morrerem na arena com um sorriso nos lábios. A última palavra não pertence à besta. A morte não é o fim. Assim como Moisés venceu Faraó e como Elias venceu Acabe e Jezabel, assim também as duas testemunhas vencerão a besta, pois as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mateus 16, 18. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. As duas testemunhas possuem o poder do Espírito. Atos 1, 8. Eles têm o poder da oração. Tiago 5, 17. As duas testemunhas, como a igreja, possuem as chaves dos céus. O que ligam na terra é também ligado no céu. Mateus 16, 19. Não sejamos infantis ao ponto de interpretar literalmente o texto que diz que sai fogo da sua boca para devorar os inimigos. Isto não é desenho animado ou jogo de videogame. Isto é uma clara ilustração do poder de fogo da mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. E que é como uma espada afiada de dois gumes, como o apóstolo Paulo bem descreveu o poder do testemunho da igreja, dizendo: porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros cheiros de vida para a vida. 2 Coríntios 2, 14 ao 15. Quantas vezes lemos textos como este e ficamos esperançosos com a possibilidade da vinda literal de Moisés e Elias, ou de Enoque e Elias, enquanto deveríamos estar atentados para o fato de que nós, porta-vozes das Escrituras Sagradas, devemos hoje cumprir a missão das testemunhas de Cristo? Moisés, Elias, Enoque e os apóstolos de Jesus já fizeram sua parte e cumpriram a sua missão, já deram o seu testemunho e completaram as suas carreiras. Agora cabe a cada um de nós darmos sequência a esta missão, assumindo o nosso papel de testemunhas de Jesus Cristo, de sal da terra e luz do mundo. Disse Jesus: ser-me-eis testemunhas. Atos 1, 8. Então chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. Marcos 6, 7. Esta é a hora e a vez da igreja. Então nós vamos ficando aqui, né? A possibilidade então das duas testemunhas serem Moisés e Elias, ou ainda Enoque e Elias, ou ainda podemos falar também de Moisés e Enoque. Nós não sabemos ao certo, mas tudo indica que Moisés fez a água virar sangue, e Elias fez com que não chovesse, tinha autoridade sobre o céu para chover ou não chover. E também Enoque andou com Deus, mas não vemos descrição alguma na Bíblia que diga que ele tenha tido certa autoridade sobre as águas ou sobre os céus, como Moisés e Elias. Então, podemos testificar na Bíblia que Moisés e Elias seriam as testemunhas mais adequadas. Então, nós vamos ficar aqui com esta definição.
e até um próximo Hangout, assim se Deus nos permitir. Uma boa tarde e até um próximo encontro. Apresentadas são: primeiro, Elias. A. Representando os profetas do Antigo Testamento. B. Porque através de seu ministério evitou que chovesse. 1 Reis 17:1. Confira Apocalipse 11:6. C. Devido à profecia de Malaquias 4:5-6. D. Porque não morreu e precisaria para cumprir Hebreus 9:27. Segundo, Moisés, representando a lei, em primeiro lugar. B. Porque por meio de seu ministério transformou a água em sangue. Êxodo 7:19. Confira Apocalipse 11:6. C. Seu corpo foi escondido do diabo, a fim de que Deus pudesse usar seu corpo contra o anticristo. Por essas razões, alguns consideram que será Elias e moça assertiva. Não resta dúvida que a perícope trata da cidade de Jerusalém, a cidade santa, do versículo 2, que é aqui chamada de Sodoma devido à sua imoralidade. Gênesis 19, 1-11, Deuteronômio 32, Isaías 1:9. E Egito, por ter escravizado o povo de Deus. Estas duas cidades sempre são citadas como símbolo da hostilidade contra Deus. O aposto, onde o seu Senhor também foi crucificado, confirma que se trata de Jerusalém. Há mais coerência em se admitir que as duas testemunhas são dois cristãos que atuarão no espírito e poder de Elias e Moisés, do que admitir que sejam estes dois profetas. Sobre este outro artigo, as duas Moisés, visto estes terem aparecido na transfiguração de Cristo em Mateus 17:3. Terceiro, Enoque. Letra A. Pelo fato de não ter morrido e a necessidade de se cumprir Hebreus 9:27. Por essa razão, pensam certos comentaristas de se tratar de Elias e Enoque. Todavia, acreditamos na identificação anônima ou incógnita destas duas testemunhas e de que não se trata de nenhum destes profetas, mas de dois personagens cristãos, segundo se depreende do versículo 8, que afirma: e os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde o seu Senhor também foi crucificado. G. Led, comentando o texto citado, confirma esta nota. Capítulo 11, versículo 6. C. A morte. Capítulo 11, versículos de 1-8. D. A ressurreição. Capítulo 11, versículo 11. Identificação e ministério das duas testemunhas. Capítulo 11, versículo 3. Existem diversas opiniões não conclusivas a respeito da identidade das duas testemunhas. Antes, porém, é necessário identificarmos que se tratam de profetas enviados por Deus, cuja identificação externa se encontra na peculiaridade das vestimentas, característica dos profetas veterotestamentário, Apocalipse 11:3. Por esta razão, alguns têm identificado estes dois profetas como Elias e Moisés, ou Enoque e Elias. Em síntese, as razões. Olá, boa tarde. Vamos hoje para mais um hangout sobre o estudo do Apocalipse e falaremos hoje sobre as duas testemunhas do Apocalipse contidas no capítulo 11. Então vamos aí. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? As duas testemunhas estão contidas no capítulo 11 de Apocalipse, que trata do ministério
das duas testemunhas e pode ser dividido em 4 parágrafos principais. Primeiro, a identificação, capítulo 11, versículos de 1 a 3. B. Autoridade.